Aula e módulo de número 3. Aprendemos o que é o sistema religioso, por que sair do sistema religioso e agora vamos aprender o que é a igreja, para depois entender o modelo de igreja orgânica. Eu quero uma, com ênfase no uma, por isso que está aqui em letras garrafais, igreja, porque só existe uma igreja, a noiva do Cordeiro, do qual somos membros. Em 1 Coríntios 10, Paulo diz que só existe um pão. E todos somos pedacinhos desse pão, porque só existe um corpo, como diz em Efésios 4. Como somos todos pedacinhos desse mesmo pão, então somos a igreja. Pedacinho de pão não é torta, não é bolo, não é pão de queijo. Pedacinho de pão é pão. Na antiga aliança, em hebraico arcaico, bem como no hebraico moderno, só existe o termo congregação. Muitas profecias, inclusive, falaram sobre a união das duas varas em um só povo, gentios e judeus. Profecia essa que ainda está por se cumprir e que faz parte da restauração de Israel, unindo a casa de Israel, que são os judeus, e unindo a casa de Judá, que são os gentios. Então, toda vez que no Velho Testamento aparece a expressão casa de Israel, fala os judeus. E toda vez que aparece a expressão casa de Judá, fala os gentios. Muita gente diz por aí que não se fala dos gentios no Velho Testamento. Erro absoluto. Fala sim. Toda vez que fala casa de Judá, está dirigindo-se aos gentios. A igreja não são propriamente os gentios. São, mas agora, portanto, através do sangue do Messias, são ex-gentios. Então nós temos judeus, gentios e a igreja, ex-gentios. Porque a igreja ela é composta de judeus e de gentios. Entendeu a diferença? A igreja não é composta só de gentios. A igreja é composta de judeus convertidos ao Messias, que são raros, são poucos, mas tem. No tempo de Atos dos Apóstolos era muito comum. Paulo e Pedro pregavam o evangelho nas sinagogas e muitos judeus se convertiam. Hoje é um pouco mais raro, mas existe ainda. Já no grego, eu coloquei aqui em cima, a igreja é formada por ex-gentios que foram chamados para fora do mundo, para fazerem parte da única congregação. Então, por isso, o projeto poderia se chamar também Eu Quero Uma Congregação. Recomendo a leitura desse pequeno livreto. Cliquem aqui, vocês que já imprimiram a apostila, não tem como clicar na apostila, mas vocês que estão pelo site poderão fazer. Então vocês têm a apostila para acompanhar a aula, as videoaulas para ouvir e aprender alguma coisa a mais, alguma observação. Vocês têm o e-mail para enviar perguntas e vocês têm as aulas indexadas no site funcionando o clique aqui. Só que as apostilas também existem para baixar em Word e PDF. Então você que tem a apostila online e não imprimiu, ou imprimiu e tem online, pode clicar ali e você será redirecionado para essa recomendação de leitura de um pequeno livreto. Muito bom esse livreto. Leia depois que acabar essa aula. Já no grego, igreja vem do termo eclésia, que significa assembleia ou reunião. Essa palavra é formada de duas outras palavras menores, ek e kalel, ou fora e chamar para fora. O Messias nos ensinou, nos chamou, melhor dizendo, para fora do mundo. Lembra? João 10,4. Para viver no mundo, suportar o mundo, vencer o mundo, mas não ser do mundo. Como já abordamos nas aulas anteriores, o sistema de todas as coisas do mundo, lembra 2 Coríntios 4? Envolve principalmente o círculo religioso. Daí a importância de sair para fora desse sistema, que também faz parte do mundo. Na Escritura, a palavra igreja
nunca se refere a um edifício. Igreja significa simplesmente assembleia ou a reunião de pessoas. Inclusive, eu disse numa aula anterior que é o coletivo de crentes, o coletivo de cristãos. E se tivermos esse termo cristão como errado, porque vem de Cristo, que é uma palavra adulterada, então falemos messiânicos, que vem de Messias, ou ungidos, que vem do ungido. Certo? O Messias, então, nos chamou para fora, e nós abordamos nas aulas anteriores que o sistema de todas as coisas do mundo envolve principalmente o sistema religioso. Lembra aquela aliança, sistema religioso e político? A importância de sair para fora é exatamente o sentido literal da palavra igreja. Não existe igreja no mundo, não existe igreja dentro do mundo, vivendo as coisas do mundo. Por isso que quando as pessoas, os santos, se reúnem como igreja para entretenimento, para teatro, para show, não tem cabimento, porque ser igreja é estar longe do mundo, fora do mundo, e não fazendo parte das coisas do mundo. Utilizar-se de artifícios, de estratégias para arrebanhar novos adeptos, isso tem nome. Isso é antigo na história, e nós já estudamos até aqui. Constantino e Padre Gregório, Padre Lutero, todos eles trouxeram o quê? Trouxeram o paganismo. Coisas do mundo para atrair novos adeptos. É o que está acontecendo hoje no mundo católico, com o movimento carismático, no mundo gospel, com a teologia da prosperidade, com o G12 e com outras vertentes. Na Escritura, a palavra igreja nunca se refere a um edifício. Já falamos sobre isso. Igreja significa simplesmente assembleia ou reunião de pessoas. A expressão eu vou à igreja, eu fui na igreja, eu vou para a igreja, veio do templocentrismo, isto é, o templo é o centro. Não é o Messias que é o centro, é o templo que é mais importante que o Messias. Porque se em João 2, do 18 ao 23, diz que agora ele é o templo, e nós vamos estudar sobre isso nas próximas aulas, como que eu vou ser templocêntrico? Para servir a Adonai, a Deus, a Jesus, eu tenho que ir ao templo. Não. Eu sou messias-cêntrico. Eu sou ungidocêntrico. E o termo Cristo, cristocêntrico. É o Messias que está no centro da minha vida. É o Evangelho que está no centro da minha vida e não o templo. Porque agora eu sou o templo, pedra viva, que compõe esse único edifício, o único templo que é o corpo de Cristo. Esse templocentrismo veio da onde? Do catolicismo romano, de chamar os templos de igrejas, um grande equívoco. E dali partiu esse erro. Eu vou à igreja, eu fui na igreja. O nosso Messias não indicou aos cristãos que construíssem qualquer edifício, pois este agora no Novo Testamento é espiritual. Leia 1 Pedro 2, todo o contexto, vai falar das pedras vivas. Efésios 2, do 20 ao 22, vai falar que somos esse edifício, partes desse edifício, que a igreja é formada por essas pedras, esses tijolos, eu, você, nós, todos. 1 Coríntios 3,16 vai dizer que nós somos morada do Espírito Santo, somos o templo do Espírito Santo. Hebreus 3,6 vai dizer que somos a casa de Adonai, a casa do Pai, a casa do Altíssimo. Tampouco o Messias criou alguma denominação. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo denuncia como carnalidade o sectarismo religioso. 1 Coríntios 3, 4. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Isto é denominacionalismo, isto é sectarismo e divisão do corpo de Cristo. Quando nós falamos que temos a igreja orgânica em São Paulo, a igreja orgânica no Rio de Janeiro, a igreja orgânica em Curitiba, é um modelo de igreja. Pessoas que se reúnem de forma simples, natural, espontânea, naquela cidade, naquela região, naquele bairro, naquele estado, naquele país. São autônomos, devem viver o Evangelho. Eles não têm líder, eles têm professores, pessoas que têm um dom de mestre para ensinar. E não é eu que vou dizer para vocês, eu sou o professor de vocês. Não. É vocês que precisam ter alguém como superior a vocês.
É vocês que precisam ter alguém como referência, como modelo, como exemplo. É vocês que vão dizer, eu aprendo com o irmão Áquil. Entende? Os cristãos devem, evidentemente, se reunir no nome do Messias, como está em Mateus 18:20. 2 ou 3 reunidos no nome do Salvador, para comunhão, oração, cânticos e ensinamentos bíblicos. Hoje nós vemos duas vertentes. Aquela que saiu do sistema religioso, entendendo o Evangelho e fazendo uma nova reforma individual, tirando todo o paganismo e vivendo de forma simples como igreja, reunido como igreja, e vemos também os figuralogistas, os espiritualistas, que dizem que agora tudo é espiritual e que o negócio é só amor, 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 mas não precisa se reunir como igreja. Como que eu vou expressar amor sem se reunir como igreja? A coleta, por exemplo, feita aos pobres, é feita se reunindo como igreja. Não há como eu fazer uma coleta sem me reunir. Aí o cidadão não se reúne pessoalmente, mas ele tem canal no YouTube, ele tem Facebook, ele tem Google+, ele tem comunidade, ele tem site, ele tem blog, e ele está compartilhando textos, atacando o sistema religioso. Tá. Isso que você está fazendo é partilhar, é compartilhar, é se reunir online. Então você está reunindo pessoas no teu grupo, no teu blog, no teu canal online. É a mesma coisa que se reunir, sabe? É besteira os rubenitas, sabinitas e outros da internet dizerem que não pode se reunir, sendo que eles se reúnem em hangouts, se reúnem em canal do YouTube, em Facebook. É a mesma reunião. Entende? Para comunhão, oração, cânticos e ensinamentos bíblicos que servem de motivação aos irmãos, no sentido de amar o próximo, ajudar o próximo, edificação mútua, tendo seus irmãos, como falei há pouco, como superiores a si mesmos, orando uns pelos outros, aprendendo uns com os outros e fazendo coletas para ajudar os necessitados, bem como para sustentar emissários que vivem levando o Evangelho em lugares onde não podem trabalhar. Nós vamos estudar sobre isso, ou se podem, em algum momento precisarão de ajuda. Então, nós temos o casal Pedro e Maria, que tem o dom de apóstolo, isto é, de missionário, de enviado. Eles querem viver o Evangelho, eles querem deixar esse mundo, todas as coisas seculares, e querem viver o Evangelho. Levar o Evangelho na África, na Ásia, e eles vão. Como irão, se não há quem envie? Diz o apóstolo Paulo. Então, uma igreja local, irmãos que se reúnem em Curitiba, vão fazer uma coleta todo mês e enviar para ele o necessário para comer, para se vestir, para beber, para dormir, para viver, para ter sustento, certo? Estudaremos sobre isso mais à frente em breve. Então não há cabimento as pessoas dizerem que são igreja, que são templo, isoladas, sem se reunir como igreja. A igreja nasceu para, primeiramente, está escrito em Efésios 4, está escrito em 1 Coríntios 12, e nós vamos estudar sobre isso. A igreja nasceu primeiramente para apóstolos, etimologicamente enviados ao campo missionário. Não há como ter igreja sem apóstolos, sem aqueles que são enviados. Mas hoje a palavra é enviada e compartilhada através da mídia. Não foi isso que o Salvador disse. O Salvador não disse, olha, vai chegar um momento que vocês vão poder parar. Pelo contrário, ele disse, se vocês não clamarem, não fizerem o que é para fazer, as pedras farão. As pedras farão. A igreja se reunia em casas. Agora você vai clicar na sua apostila online e vai ver as referências bíblicas no NT, Novo Testamento, de várias citações, algumas, porque são bem mais, neotestamentárias, com expressões que provam que a igreja se reunia em casas e não em templos. Alguém pode dizer, mas eles não tinham dinheiro. Eles tinham. Não me vem com esse assunto. Mas eles não tinham condição. Eles tinham. Mulheres poderosas existiam, de classe nobre, em Tessalônica, em Bereia. Mulheres, no tempo do ministério de Jesus, ajudavam ele. E Judas ia lá e metia a mão na bolsa, desviava os recursos. Existia aquele jovem rico que tinha muitas propriedades, Ananias e Safira. Ou seja, existiam propriedades, existia riqueza, existiam templos, existia tudo já naquela época, construções. Não havia por que
Pedro, Tiago e João dizerem não vamos fazer porque ainda não temos apoio, porque não tem como construir. Dinheiro eles tinham, terreno eles tinham, doações eles tinham, eles não construíram um templo, porque a visão não era essa. Eles se reuniam aonde dava, em um lugar emprestado, um cenáculo emprestado, nas casas. Você vai aprender sobre isso em breve, nas próximas aulas. Nós não vamos à igreja, portanto, nós somos a igreja e se reunimos como igreja. No Antigo Testamento, os homens não tinham o Espírito Santo como nós temos, certo? Habitando dentro de nós, todo dia. Toda adoração era exterior, lembra? Hoje, não tem o mesmo caráter do tabernáculo no deserto, do templo de Salomão ou das sinagogas dos judeus. Estamos numa nova aliança e nada temos a ver com o Antigo Testamento na sua forma de adorar. Falaremos sobre isso em uma aula específica sobre o templo e nós temos um texto áureo para isso, João 4. Jesus, o Salvador, o Messias, como queira, ele deixou muito bem claro para a mulher samaritana como que deve ser a adoração agora a partir de sua morte. Quando ele disse, a hora vem, apontando para a cruz. Estudaremos sobre isso em breve. Portanto, ninguém é desviado da igreja. Hoje um irmão escreveu na nossa fanpage, eu quero voltar para a igreja. Ele nunca saiu da igreja. Ele está, na verdade, se aproximando do Pai, se aproximando do Messias. Porque a única pessoa que tem direito de tirá-lo do corpo é o Messias. 1 Coríntios 12, nós também vamos estudar sobre isso. Nem tampouco está certo o termo desigrejados. Muita gente diz, eu sou um desigrejado, ou vocês são desigrejados. Não, porque nós somos a igreja. Nós somos pedras vivas que fazemos parte dessa única igreja. Então como que somos desigrejados? Só se desigrejados está relacionado à igreja de Laodiceia. Só se desigrejados está relacionado à igreja prostituta, à Babilônia, do Apocalipse. Aí sim nós somos desigrejados. Nós passamos a ser membros da igreja através do sangue do Messias e quando o recebemos como único Salvador. Esse único corpo descrito em 1 Coríntios 12 é formado pelos santos que estão dentro e fora do sistema religioso. Dentro e fora. É impossível que um membro desse corpo se desligue ou seja desligado da igreja por um presbítero, por um pastor. Isso é mentira, isso veio do paganismo católico, certo? Nós vamos estudar sobre isso. Mesmo que você não vá nas reuniões como igreja, você é um pedaço desse pão, desse corpo. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 10:16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. É Paulo que está dizendo. Não existe igreja sozinha. Ela o é quando 2 ou 3 ou mais se reúnem como igreja em comunhão, meus irmãos. A ideia passada hoje por deturpadores das escrituras na internet é que sair do sistema religioso é para ficar parado, sem se reunir como igreja, só criticando, com uma linguagem áspera, uma linguagem vingativa, hostil. Não! Nós precisamos de irmãos que nos exortem, confortem, ensinem. Precisamos viver 1 Coríntios 14. Abra aí 1 Coríntios 14. Ou então espere as próximas aulas que nós vamos estudar todo esse contexto. Sem isso, era melhor ter ficado no sistema. O que o Pai vai ver são os frutos. Que frutos você tem? Sair do sistema para a justiça atual não exceder a justiça daquela dos fariseus, quando você era também um fariseu, um escriba, quando você fazia parte de um ismo, de um círculo religioso? Se a sua justiça, se a sua verdade, se os seus frutos não são melhores e maiores que a do sistema religioso, de maneira nenhuma você entrará no reino. Foi o Messias que disse. Então, sem isso, era melhor
você ter ficado no sistema. Um texto muito bom para ler é Hebreus 13. Havia todo um sistema de coisas do judaísmo, às quais os cristãos hebreus teimavam permanecer apegados. Mas o Espírito Santo diz simplesmente que o Messias não estava nesse sistema de coisas. Por mais pessoas piedosas e verdades que ele pudesse pregar, o Messias tinha sido excluído dali e estava agora fora do arraial. Olha só essa expressão que nós vamos estudar mais adiante. O Messias tinha sido excluído dos círculos religiosos. E ele estava fora do arraial, desviado. O sistema organizado judaico. Hebreus 13:13, olha o que diz. Saiamos, pois, a ele, ao Messias, ao Salvador, ao Redentor, fora do arraial, fora dos círculos denominacionais, círculos religiosos, sistema das coisas do mundo, levando o seu vitupério. Trata-se de sair dos círculos religiosos, do sistema religioso, e ir ao encontro do Messias, como Rebeca foi ao encontro de Isaac. Trata-se de ter a ele, o Messias, unicamente como único pastor, como único pai, padre, papa, como centro de tudo em nossas vidas. No Monte da Transfiguração, os discípulos ainda tinham sua atenção dividida entre o Salvador, Moisés e Elias, a ponto de que queriam construir 3 cabanas, templos. Vamos construir aqui 3 sinagogas, um para cada um deles. Uma denominação para o Salvador, uma denominação para Moisés, uma denominação para Elias. O Salvador ignorou a visão errada sobre a igreja que os discípulos tinham ainda em aprendizagem, porque eles passaram 3 anos e meio com um professor. Hoje as pessoas querem ser professor e nunca passaram por nada. 3 anos e meio aprendendo com o Salvador. E você, quanto tempo aprendeu alguma coisa? Que curso você fez? Diretamente no seu quarto, você e a Bíblia, lendo as Escrituras, ou com um professor, um mentor, alguém que lhe ajude. Porque tem gente também que quer aprender as coisas sozinho. E a Bíblia não é, está escrito aqui, a Bíblia não é de particular interpretação. Lembra que Eunuco estava na carruagem e não conseguia entender o que estava escrito. Ele tinha acabado de vir de uma sinagoga. E mesmo ele frequentando a sinagoga, e mesmo ele lendo as Escrituras na carroça, ele não conseguia entender o que dizia as Escrituras. Assim como Nicodemos não conseguia entender. Foi necessário que Filipe, transladado pelo Espírito Santo, explicasse para ele o que estava querendo dizer a profecia de Isaías. Então, Filipe, que era evangelista, que era diácono, ajudador da igreja, do primeiro século, estava ali para essa atuação, para ensinar. Nós precisamos de ensinadores. Não tem título de ensinador, mas precisamos de ensinadores. Então, os discípulos, ainda sem professor, sem entender direito as coisas, tinham o Messias como professor, mas ainda eram alunos em transição, um momento difícil, achavam que era para construir 3 templos. Acharam que, por ser tão gostoso o clima daquele lugar, daquela transfiguração do Salvador, Moisés e Elias, vamos aqui construir umas tendas, umas cabanas aqui. Quer dizer, existia, como falei agora há pouco, a possibilidade de construção. Existia a possibilidade de construção. Mas quando eles entenderam que eles são pedras vivas, que eles fazem parte desse único edifício, única igreja, única congregação, eles desistiram dessa ideia templocêntrica. E está escrito: e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão o Messias com ele. Eles. Marcos 9, versículos 7 e 8. A igreja também não é invisível. Não é invisível.
pois é formada por templos de carne, meus irmãos. Tem gente que diz assim, a igreja invisível e a igreja visível. Eu até entendo essa expressão quando eles querem dizer que essa igreja invisível é o conjunto de todos os santos do mundo que formam esse corpo. Até entendo. Mas, na verdade, se você fala essa expressão, dá a entender aquela teologia protestante que tem a igreja de pedras e tem a igreja de carne. Não. Não existe a igreja de pedras. Existe só os templos de carne. Nós somos visíveis. Eu sou visível. Eu sou um templo de carne. O Espírito Santo habita dentro de mim, habita dentro de você. Portanto, nós não somos igreja invisível. Existe hoje um sistema que se denomina igreja. Igreja X, igreja Y, igreja reformada, renovada, pentecostal, tradicional. Nós não somos da falsa igreja do sistema, meus irmãos. E não somos com isso melhores que alguém. Apenas tivemos esse entendimento que todos os outros que nos assistem, nos ouvem, podem ter. Mas também não somos desigrejados, porque isso não existe. Ou destemplados, porque somos o templo do Espírito Santo. Porque somos a igreja. Quando nos reunimos como igreja, quando vivemos como igreja. Então, se nós somos essa própria igreja, não existe essa expressão desigrejado, destemplado. As denominações não são igrejas, são empresas eclesiásticas com CNPJ. São do mundo, fazem parte do mundo, nós não. Nós somos igreja orgânica, viva, organismo vivo, reunidos como igreja, pedrinhas vivas, né? Coração de carne, alma, corpo, e não pedras, e não materiais, tangíveis, palpáveis. Sim, aqui é tangível, aqui é palpável. É verdade, nossos corpos. Porém, esses corpos é que quando se reúnem são igreja, e não um templo vazio, e não uma placa escrito denominação igreja fulana de tal. Isto não está certo, isto não é bíblico. Isso vem do paganismo judaico, católico, romano, protestante. Agora que já entendemos o verdadeiro sentido de ser igreja, vamos aprender nas próximas aulas o sentido de igreja orgânica, um modelo que não é denominação, e o que é o templo. Quando fala-se igreja orgânica, você vai entender que existe igreja no lar, igreja simples, igreja em casa. É só uma forma das pessoas entenderem e impactar essas pessoas sobre o modelo de como ser igreja, de como se reunir como igreja, dando a elas um passo à frente, um passo fora do sistema religioso. E assim elas possam concluir essa dessistematização. Esse curso chama-se Dessistematizando justamente no intuito de fazer essa transição, de pegar você, que começou lá no comecinho da introdução do prefácio do curso, falando coisas, linguagens denominacionais e saindo do curso entendendo que o foco essencial é o Evangelho unicamente. Aula 4 vem aí com o tema O que é a Igreja Orgânica. Eu espero vocês na videoaula de número 4.